Olá, pessoal. Eu sou o professor Edson Pinto, professor de Literatura e Língua Portuguesa e faço parte do projeto central do Enem. A nossa aula de hoje vai resolver uma questão que traz um tema importantíssimo nas provas do Enem, que são os níveis de linguagem. Vamos ver então? Bom, todos sabemos que a nossa comunicação se dá através do uso das palavras e que pode se realizar através da nossa fala ou através da escrita. E dependendo da situação de comunicação em que o usuário da língua se encontra, ele pode utilizar-se dos diversos níveis de linguagens que existem e adequar a determinada situação de comunicação. Vamos ver a questão e observar em qual nível de linguagem a situação foi colocada. Vamos ver? A língua nos oferece, nos possibilita, a utilização de diferentes níveis de linguagens dependendo da situação a que deve ser adequado o processo de comunicação. Nós temos o nível culto, ou a linguagem padrão, que é aquela ensinada nas escolas, né, e que prima pela boa utilização, pela boa escrita, pela boa fala, né, de acordo com as normas gramaticais. Temos, por outro lado, uma linguagem menos pretensiosa, né, informal, que é aquela do dia a dia, do cotidiano, que falamos com o vizinho, com os parentes, com os familiares, né, sem a preocupação com a normatização, com as regras. Aliado a isso, nós temos os regionalismos, que está ali, né, configurando o falar de uma determinada região, grupos de pessoas que se assemelham pelo uso da fala, pela localidade em que vivem. Temos também os jargões, né, profissionais, dos advogados, dos médicos, uso de gírias por determinados grupos e até mesmo o uso da linguagem chamada de baixo calão. Mas o importante é saber que cada uma dessas formas ou desses níveis de linguagens devem ser adequados ao momento, né, ao objetivo daquele processo de comunicação. O texto que nós vamos ler foi tirado de um conto chamado Famigerado, do genial escritor mineiro Guimarães Rosa. Chama-se Famigerado, é o nome do conto. E a história, para a gente entender a leitura dessa questão, que é de 2018 do Enem, diz respeito a um jagunço, né, chamado Damásio, que lá para as bandas onde ele morava, a 6 léguas do lugar que ele vai chegar agora, um sujeito lá, um rapaz do governo, chamou para ele de famigerado. E ele ficou encucado com aquela palavra, ele não sabe o significado. E aí ele convocou mais 3 jagunços, lembrando que são 4 jagunços com ele, são matadores, são homens maus, né? Homens daquele sertão selvagem. E ele vai do lugar em que ele morava até uma outra vila encontrar um homem, um médico, que informaram a ele que era um homem culto. E esse homem poderia dar o significado da palavra. E chegando lá, ele faz a pergunta, né? Eu vim aqui saber do senhor o que é famigerado. E aí o médico diz para ele, olha, lá de onde tu vieste não tem ninguém que conheça. Ele diz, olha, tem até os padres, mas eu não confio neles. Não confio nos religiosos. E aí o momento que nós estamos aqui é já o momento da resposta. Quando o médico, um homem culto, lembrem-se disso, e o Damásio é um homem rústico, já vai responder para ele o significado. Olha o que diz. Famigerado, diz o médico. Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Vós mecê, mal não veja em mim a grossaria, no não entender. Mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de arrenegar, farsância, nome de ofensa? Vita nenhuma, nenhum doesto,
são expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é em fala de pobre, linguagem de em dia de semana? Famigerado é importante, que merece louvor, que merece respeito. Olha só, então ele responde, né, que famigerado é célebre, notório, notável, mas pela rusticidade do Damásio, ele não sabe, ele não compreende o significado das palavras. E aí ele reforça, dizendo, né, é façança, é alguma coisa que ofenda. E aí o médico diz, não é nada disso não, é pessoa importante. Olha só, quando ele diz aqui, é pessoa importante, merece louvor, o que é que o médico está fazendo? Ele está utilizando, ele usa primeiro uma linguagem elaborada, que não chega à compreensão do Damásio, e para adequar a compreensão da fala ao Damásio, ele utiliza a palavra importante. É aí que o Damásio vai compreender o que é célebre, notável, notório. Então, o diálogo demonstra os níveis diferentes de compreensão e conhecimento da língua. O homem culto, né, que domina as duas formas, o nível coloquial, quando ele utiliza uma fala que atinge a compreensão do Damásio, e a linguagem culta, enquanto que o Damásio somente compreende, né, por ser rústico, por não ter a compreensão, né, a leitura da língua culta, ele não compreende nada disso, só compreende o nível a qual ele pertence. E temos aqui também o regionalismo, né? Vosmecê, grossaria, né? A forma como ele fala é bem ligada à região em que ele vive. Tá? E o mais importante, quando ele diz aqui, olha, não entendi nada disso, em dia de semana ele diz, o que significa isso? Quer dizer, no falar cotidiano, no falar do dia a dia, o que é que significa famigerado? É quando ele termina dizendo, né, importante, que merece louvor. Vamos ver o que diz a questão. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao, quer dizer, a utilização da língua portuguesa na fala do Damásio, quando ele pede ao médico para traduzir no dia a dia, no cotidiano, quer dizer o quê? Traduzindo, qual é o nível de linguagem que vai ser utilizado no dia a dia? Letra A. Local de origem dos interlocutores. O local de origem, vemos que não, porque não sabemos a origem do médico, né? E apesar de estarem no mesmo local, a compreensão, o nível de conhecimento da língua é diferente. Então a letra A não cabe. Letra B. Estado emocional dos interlocutores. Se você aconselho que leia a história, né? O médico está com medo, porque se ele falar alguma coisa negativa, né? Porque é famigerado, é pessoa importante, mas não foi dito, né, com esse sentido. Foi dito no sentido de ser uma pessoa má, né, um jagunço que tem um nome espalhado pela região, conhecido, mas como uma pessoa assassina, uma pessoa má. Então, com medo disso, ele procura adequar aquilo que melhor vai atender a sua necessidade, ou seja, não vai acontecer nada com ele, caso seja uma palavra, né, negativa para o jagunço. Então não é o estado emocional. Letra C. Grau de coloquialidade da comunicação. Grau, uso coloquial do dia a dia. Olha, parece que a letra C é o nosso gabarito, mas vamos em frente. Letra D. Nível de intimidade entre os interlocutores. Não há intimidade nenhuma entre eles, inclusive há um medo, né? Há um medo. Letra E. Conhecimento compartilhado na comunicação, eles têm níveis de compreensão diferentes da língua, então não há compartilhamento, compreensão igual, né, dos personagens. Então, a letra C, olha o que diz, grau de coloquialidade da comunicação. Então, na língua portuguesa, o uso de determinados
palavras, né, no dia a dia do cotidiano, em que nível de linguagem nós estamos? Exatamente no informal, naquele que vimos que não há preocupação formal, né, que se fala sem despreocupação nenhuma, sem pretensão nenhuma, em que as normas, né, não determinam esse tipo de linguagem. Ok? E observem também, que a letra C é o nosso gabarito, que o Damásio é um matador, ele tem poder. O médico não tem poder algum, mas observe, pelo uso da língua, pelo conhecimento dos níveis e da língua culta, quem passa a ter o poder é o médico. Beleza? Então é isso aí, espero ter ajudado, né, com a leitura dessa história. Fique ligado, tá? O Enem traz questões que trabalham essa questão das diferenças no uso da língua. Leia bastante, informe-se e você fará uma boa prova. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!